Roubaram minhas roupas, vaqueiro! Me ajude! O grito brotou da água como uma pedra arremessada contra a tarde. Curto, sem rodeios, com o pavor e a vergonha presos na garganta. O sol já descendo tingia o arroio de cobre. O vapor da água subia fraco, confundindo a voz com o sussurro das folhas. Colt Remington ergueu o chapéu como se seu corpo buscasse mais ar. O som vinha de onde o córrego dobrava, onde os juncos faziam um bolso de sombra. Ele desmontou devagar, os cascos do cavalo ecoando e a sola das botas afundando na margem encharcada de lama. Ela estava de pé, onde a água lhe batia na cintura, encolhida contra o frio e contra algo maior que o corpo, a vergonha. A pele parecia mais pálida que o usual, os cabelos grudados na face, os olhos enormes de quem ainda não sabia se podia confiar no mundo. Não havia roupas além de um pano aberto nos ombros, molhado e rasgado. Havia marcas no tornozelo, no pulso, sinais de que não chegara ali sem esforço. Ela puxou o pano aos poucos, como se pudesse fechá-lo sobre a desonra, mas o rio já havia testemunhado demais. Colt não sabia de onde vinha a palavra vaqueiro quando ela a lançou. No sul do rancho, ele era isso e um pouco mais. Um homem cuja vida se desenrolava entre cercas, longas estradas de poeira e noites de trava aberta no peito. Havia traços de coisa antiga nele. Ombros largos, um jeito de medir as palavras no olhar, e um cuidado quase mecânico que vinha dos anos em que a disciplina substituíra a ternura. Ainda assim, diante daquele chamado, não pensou em perguntar. O instinto o arrastou primeiro, o resto do corpo vindo depois. Aproximou-se em passos curtos, as botas afundando nas margens de argila. Ela o observou como se julgasse cada fio de sua roupa, cada ruga do rosto. Só quando Colt deixou o cobertor que carregava nas lembranças do cavalo, uma manta que já vira muitos invernos, e o estendeu para ela. Os ombros relaxaram um pouco. O toque do tecido quente foi a primeira coisa que devolveu humanidade à cena. A água deixava lembranças de frio, a manta prometia calor e um pedaço de terra firme. Colt falou pouco. Uma pergunta contida sobre quem a atacara morreu na boca dele quando viu as lágrimas, não apenas de dor, mas de humilhação. Ela contou em pedaços. Não havia palavra para tudo. Homens na margem, risos, a pressa de quem toma e não se importa. Eles riram, disse ela, a voz cortada. Disseram coisas. Nem sequer usou nomes. Isabela era como um mapa dobrado dentro de si. Linhas ocultas, territórios de dor que não queria expor. Colt viu isso e não insistiu. Carregou-a até o cavalo, apoiou-a com a mesma força com que antes havia segurado correntes pesadas no porto, montou com a prática de quem não se deixa perder o controle. A cabaça de Colt ficava a algumas milhas dali, uma construção simples de tábuas e barro, com uma chaminé que sempre fumegava. Era humilde e impessoal, cheia de mapas imaginários que ele guardava dentro do costume. Quando entraram, a luz do crepúsculo já entrava pela fresta da porta, cortando o pó como lâminas. Colt acendeu o fogo com a brevidade de um homem que sabia como fazer calor com pouco. Um pedaço de madeira, fagulha, paciência. Isabela sentou-se na beira do banco, o rosto enterrado nas mãos por um tempo que Colt respeitou. Ele trouxe água morna em uma bacia e um pano limpo. Ela lavou o rosto como se lavasse dali a culpa. Não falou nada sobre os corpos dos agressores. Não pediu vingança. Pediu apenas um pedaço de dignidade e um lugar onde pudesse recompor a própria pele. Colt ouviu aquilo na quietude da cabana. Havia um pedido mudo por refúgio. Costurar o que restara do vestuário foi um gesto que, para Colt, não dava ares de namoro. Era trabalho. Mas enquanto a linha passava pelo tecido e os dedos dele se moviam com cuidado, algo do homem antigo aflorou. O homem que sabe que as mãos podem reconstruir mais que roupas. Ele não perguntou o nome dela até que a primeira costura estivesse pronta. Quando ela murmurou, quase sem fôlego, Isabela. O som parecia caber ali como se sempre tivesse existido naquelas tábuas e naquele fogão. Ela o chamava, às vezes, de Bela Vela Morning Star, meio nome, meio conjunto de memórias que ela guardava do próprio ventre. Colt ouviu, mas a maneira como dizia Colt vinha com reticências que não pediam explicação. Entre costura e bebida quente, entre cair e levantar, foi nas pequenas ações que se formara o começo de uma trégua.
Ele trouxe camisas suas, alargou-a de sempre para que cobrissem mais dela. Ela aceitou sem orgulho, com a mão no tecido como quem recolhe uma promessa. Na primeira noite, ele montou guarda, não por ódio, não por bravura exibida, mas por instinto de quem já viu a noite esconder mais do que estrelas. Sentou-se à soleira da porta com o rifle encostado no joelho, a respiração no ritmo cadenciado de quem não dorme para que outra pessoa possa. O som da água, agora distante, era um compasso que ditava a ausência de ameaças, mas o corpo dele permanecia tenso, atento a cada galho quebrado, a cada sombra que passasse fora do alcance da luz. Isabela cochilava, o corpo contra o ombro dele, e quando a manhã veio, a face dela estava menos tensa. Os dias que seguiram foram tecido de coisas pequenas. A rotina do rancho, paciente e eficaz, serviu de remédio. Ele a fez acompanhar nas tarefas que não exigiam demasiada força. Recolher ovos, alimentar algumas cabeças de gado, aprender a tratar da sela. Ela observava tudo com olhos que mediam possibilidade. Era como se cada pequena conquistasse, devolvesse um pedaço de confiança. Em silêncio, ele lhe mostrou a rotina de acender fogo, como enrolar a corda sem ela enroscar, como sentar sobre o celeiro quando o mundo parecia grande demais. Em troca, ela mostrou a calma peculiar com que ajeitava a lenha, o cuidado com que segurava a caneca e não a deixava chorar quando a lembrança voltava. A desconfiança não se apagou de repente. Havia dias em que ela caminhava para a floresta e sumia por horas, voltando com os olhos mais fechados e o corpo carregado de folhas e ar. Nesses dias, Colt observava à distância, respeitando a solidão que ela pedia. Às vezes, ele falava de sua velha vida. As terras que protegera, os longos meses fora, as figuras que já tivera com ele em batalhas que não mereciam ser lembradas, na voz de um homem que agora só queria consertar cercas. Ele não se gabava de feridas, admitia-as em gestos, na maneira com que esticava a perna diante do fogo ou deixava o canto da boca se erguer no fim de alguma lembrança dolorosa. Isabela aprendeu a manejar a faca de cozinha, a afiar a lâmina com a pedra do rio e a cortar grossos pedaços de carne para o ensopado. Aprendeu a acender a lamparina sem provocar lágrimas. Aprendeu a sentar-se de frente para ele e responder com palavras quando ele perguntava. A fala dela era medida, não por desinteresse, mas por economia. Palavras gastas não serviam mais ao mesmo propósito. Quando se permitia rir, o riso vinha como chuva inesperada, curto, limpo e depois o silêncio novamente. Colt gostava daqueles momentos porque a humanidade dela reaparecia inteira e ele sentia que, pouco a pouco, aquilo entre os dois se ajustava em formas que não passavam por posse. Houve um dia em que, ao retornar das pastagens, Colt encontrou trilhas frescas no caminho, pegadas de cavalo, ferraduras marcadas no barro, 4 ou 5 ao mesmo tempo. O sinal nem sempre anuncia maldade. Poderia ser um rancheiro de passagem, alguém que pernoitava, mas Colt não era homem de arriscar comodidades. Aquilo o deixou com a boca seca, e ele fez o que fazia sempre. Observou, anotou e planejou. Não falou nada na Isabela naquele instante. Era cedo demais para espalhar medo. À noite, contou apenas que havia marcas e que ele reforçaria a tranca. Ela assentiu, as mãos ocupadas em fiar um cordão de juta. No rosto dela, não havia pedido de proteção que negasse sua autonomia. Havia sim reconhecimento. Ele via e tomava providências. A primeira vez que ela saiu ao vilarejo foi para comprar remédios e um pouco de sal. O vilarejo ficava a 1 hora de cavalo, um alinhamento de casas de madeira, uma cantina com portas batentes e um poço que já vira melhores dias. Ela insistiu em ir sozinha, empunhando a manta que Colt dava como se fosse seu escudo. Ele deixou, porque parte do que curava também vinha de retomar o risco, de caminhar pelas ruas sem ser arrastada pela sombra do que acontecera. Ainda assim, esperou por ela no pórtico da cabaça, o chapéu arrumado como se a simples imagem de sua espera pudesse protegê-la. Disseram no vilarejo que uma mulher havia gritado no arroio. Disseram que um vaqueiro a havia levado para casa. Alguns apenas ergueram os ombros. Outros olharam com curiosidade, o tipo que vem acompanhado de cochichos. Colt notou isso. Havia olhos que passavam mais tempo do que o habitual em Isabela. Havia bocas que curvavam fácil para o comentário mordaz.
Ele entrou na cantina, mas não para provocar nada, apenas para manter-se informado. Não era homem que gostasse de confusão gratuita, mas ser informado é, em seu mundo, a primeira defesa. Enquanto ela caminhava às tábuas do vilarejo, Isabela sentiu o peso das reações como uma camisa molhada nas costas. Alguns rapazes riram quando passaram. Uma voz, que parecia um chicote seco, chamou algo que ela não quis ouvir. Ela não respondeu. Avançou com a simetria de quem já aprendera que a melhor arma, às vezes, é não dar ao agressor a alegria de sua reação. Comprou o que precisava. Na volta, caminhou mais rápido, os olhos postos na trilha que a levaria de volta ao lugar onde o mundo ainda correspondia com um fogo e uma mesa limpa. Na manhã em que resolveu voltar ao vilarejo para pegar farinha e sal para a próxima semana, Colt pediu apenas que esperasse até que a lua se fosse. Ela aceitou como quem aceita um acordo silencioso. No entanto, o mundo não obedece a acordos. Ele apenas se compõe de incentivos. Naquele dia, Wade Bonner passou por ela com o grupo, sorrindo demais para que aquilo fosse coisa apenas de amizade. Há sorrisos que anunciam perigo. O de Wade tinha a secura da pólvora. Ele contou uma história para os outros e riu alto, como quem quer ser notado. Isabela sentiu o rosto queimar, não só por vergonha, mas pela memória que bafejava de novo. Ela não respondeu. Wade a olhou como se a propriedade humana pudesse ser tratada como líquido a ser derrubado, e seguiu. Colt viu Wade, viu o modo como os outros meninos seguiam, o modo como a carranca deles se soltava quando estavam juntos. Não fez nada de imediato, porque a cabeça de Colt pesava a paciência com o cálculo, mas havia algo em sua forma de olhar que dizia: atenção. Aquela foi a primeira vez que a sombra do conflito com o vilarejo se fez clara. Não apenas um rumor, mas um rosto, uma boca. Colt sabia que um homem não se ergue só para punir, certamente não ele. Mas também sabia que um homem cuida do que lhe foi confiado, e Isabela, por escolha própria, estava ali. Nos dias que se seguiram, ambos se moveram como quem costura uma peça. Cuidado, teste de costura, reforço no ponto. Isabela passou a acordar cedo para colher ervas. Colt, por sua vez, começou a manter a espingarda sempre carregada no cabide ao lado da porta, por mais que a espingarda lhe lembrasse dias que ele não queria revisitar. Eles trocaram histórias em pedaços. Ela disse de suas poucas viagens para terras distantes, das pessoas com quem crescera, de como havia aprendido a fiar com a avó antes de as coisas mudarem. Ele escutava mais do que falava, e às vezes havia uma palavra que vinha solta. Se quiser, fica. Era tanto um convite quanto uma oferta silenciosa de novo começo. A confiança, quando aparece depois do trauma, não pede larga confiança. Pede provas pequenas. Colt dava essas provas. Não afastava quando ela recuava. Não fazia perguntas quando ela dormia de olhos abertos. Não exigia explicação sobre feridas cujas causas ela não queria pronunciar. No retorno, Isabela começou a arrumar a casa, a colocar potes no lugar, a preparar o café. Havia um movimento nas mãos dela que lembrava o bordado. Curvas suaves, pinças de cuidado. Ela passava a tarde costurando, remendando o que o mundo quebrara. Numa tarde de céu limpo, ao lado do celeiro, ela pegou uma semente que trazera do vilarejo, um punhado pequeno, com uma promessa barata de alimento futuro, e a mostrou a Colt com um sorriso que não pedia permissão. Vamos plantar, disse ela com firmeza. Colt olhou para a terra, sentiu a aspereza da semente entre os dedos e algo parecido com alegria apertou o peito dele. Plantaram numa ranhura que fizeram lado a lado, sentindo o barro frio nas unhas. O gesto era quase simples demais para o que significava. Era um pacto de permanência. Havia também limites claros. Colt não forçaria nada que ela não quisesse. Ele nunca falou, ela é minha. Em vez disso, dizia, se você quiser ficar, este lugar é seu tanto quanto meu. Era diferente e necessário. A fala carregava respeito e a preservava da armadilha do agradecimento que transforma a dívida em prisão. Isabela, por sua vez, guardou o direito de ir e vir. Recusou conselhos sobre como agir no vilarejo. Recusou sermões sobre se proteger. Ela assumiu o risco como parte de sua escolha.
Uma noite, semanas depois do arroio, enquanto o vento passava entre as tábuas e soprava as folhas do lado de fora, o som de passos pesados ecoou no caminho. Não eram passos de quem vinha buscar ajuda, eram passos de quem vinha saber o que havia feito. Colt levantou-se com a rapidez de um instinto antigo. Isabela veio para a porta, as mãos entrelaçadas no avental como se segurasse a própria coragem. Lá fora, numa faixa de luz, vieram duas figuras. Depois mais, a silhueta de cavalos e vozes com o riso que elas não queriam ouvir. Colt abriu a porta antes que os homens precisassem bater. O rosto dele, à luz da lamparina, era calmo como carvão. Não havia aceleração de palavras, apenas a presença, compacta que impunha respeito. Os homens pararam, os cascos chutando a poeira, as risadas amorradas como quem chama por resposta. Wade Bonner sorriu com a insolência de sempre, a boca de quem acha que o passado lhe confere direitos. Observou Isabela, o olhar deslizando sobre a tez dela como sobre objeto. Colt sentiu uma reação pronta na garganta, uma defesa mais pegajosa do que borracha. "O que querem?" perguntou ele, a voz baixa. Wade deu de ombros, rindo por baixo. "Só passando, Colt. Ouvi dizer que tem uma moça boa para companhia por essas bandas." Não disse mais, porque sua intenção estava dada pela risada que acompanhou o final da frase. Os comparsas soltaram gritos curtos de aprovação. A tensão estourou como corda velha. Isabela não recuou. Olhou para Wade com olhos que agora conheciam o efeito da dor, mas que recusavam a humilhação contínua. A voz dela saiu firme, limpa de medo fingido. "Eu fico onde quero." Não era uma declaração de posse, era uma afirmação de escolha, simples e definitiva. Wade riu de novo, um riso que não conhecia fim, e deu um passo para dentro do quintal, como se a fronteira que separava o que era e o que não era fosse coisa a ser atravessada por homens que achavam que o mundo lhes pertencia. Colt não deu ordem para ninguém, não precisava. Moveu-se com a precisão do homem que aprende a segurar tempestade. A mão dele encontrou o rifle, a outra pousou no ombro de Isabela, não para prendê-la, mas para avisar que ali havia alguém. O encontro entre os dois olhares foi uma coisa simples: coragem e reserva. Entre eles, algo que não era falado, mas que podia ser sentido como a vibração de um cordão tenso. Os homens recuaram, não por medo heróico, mas porque não tinham certeza de que queriam pagar o preço. Winston, um dos comparsas, murmurou algo sobre voltar mais tarde, como se a promessa de continuidade fosse ameaça suficiente. Wade empurrou a rédea e foi-se com o grupo, deixando ecos de passos no caminho que se apagaram com a noite. Quando a poeira assentou, Colt fechou a porta e trancou-a com a mesma seriedade com que se tranca o peito. Não houve celebração. Só o alívio quieto de quem ganhou uma batalha pequena. Isabela encostou-se à porta depois, a respiração oscilando. Não havia lágrimas, apenas esse cansaço de quem luta sem saber se a paz vai permanecer. Colt sentou-se frente a ela, o rifle encostado no banco, a lamparina lançando um círculo de luz. "Você disse que fica", disse ele com a voz que agora não trazia pedido nem ordem, mas constatação. Ela olhou para ele, e a face dela mostrou que a decisão não nascera de gratidão ou medo, mas de algo mais duro e mais livre. "Vontade." "Eu escolhi", respondeu. "Eu decidi que não vou deixar que eles me empurrem para fora." Colt escutou aquilo como se fosse uma pedra lançada que desatou um pingente. Em sua cabeça, muitas histórias de proteção tomaram formas vagas, mas a forma de Isabela, a decisão dela, era agora um mapa. Ele não era herói por direito, apenas homem que reconhecia em sua porta o chamado para cuidar. Ainda assim, sabiam que não bastava fechar a porta. O mundo fora da cabaça tinha vozes que não se calavam por decreto. Wade e os outros tinham nome e rostos retornam. Era preciso fazer algo mais que esperar. Colt começou a pensar no sheriff, na autoridade com calo suficiente para ser ouvida. Pensou também na possibilidade dolorosa de criar uma cena que não buscasse apenas retaliação, mas lei. Isabela ouviu a ideia sem pressa. Não pediu justiça violenta, pediu apenas para que a proteção fosse legítima e pública, que fosse reconhecida por quem devia assegurar a paz. A justiça que ela queria não seria ato de exibição, mas de respeito. Naquela noite, enquanto as chamas se abriam no fogo, eles falaram de futuro com a cautela de quem planta numa terra brava,
Sementes foram mencionadas de novo, para germinar, para comer, para provar que algo podia ir adiante. Havia promessas pequenas: cultivar um canto de milho, consertar o celeiro, marcar o próximo mês com a primeira colheita. E havia promessas maiores, ditas sem pressa: respeito mútuo, defesa legal, continuar. As coisas não estavam resolvidas. Estavam postas de modo que um passo seguinte fosse possível. Ao deitar-se, Colt olhou pela janela ante a lua e pensou em um mundo onde os homens que riam no vilarejo não teriam costas. Não era por bravata, era por princípio. Ele havia visto o que podia acontecer quando a indiferença era lei. Isabela dormia ao seu lado, agora com mais confiança, o corpo menos encolhido. Ele sentiu pela primeira vez desde o arroio que proteger não seria o mesmo que possuir. Seria responder ao chamado que ele reconhecia como próprio. Fora antes do sol nascer que um ruído o acordou. Passos leves, como se alguém buscasse certificar-se de que a casa ainda vivia. Colt apertou os olhos, ouviu de novo. Não era o som hostil daquela noite passada, era algo menor, uma aproximação tímida. A porta rangeu e uma figura apareceu. Não Wade, nem nenhum dos outros. Era um homem do vilarejo, o corpo curvado por anos de trabalho, o rosto que trazia mais preocupação do que ousadia. Sheriff Cyrus mandou dizer que quer falar com o senhor, murmurou o homem como se cada palavra fosse medida em metal. Colt sentiu um fio de alívio e outra tensão ao mesmo tempo. Levar o problema à autoridade era reconhecer que o que acontecera não podia ficar apenas entre homens e bocas. Era uma abertura para que a lei pusesse o selo entre sombra e luz. Isabela, despertada pelo som, veio até a porta e ouviu o nome do xerife, como se fosse uma promessa ou um teste. O dia clareava quando Colt preparou o cavalo. Isabela pegou a manta, ajeitou-a sobre os ombros e olhou para ele com olhos que guardavam decisão. Não era apenas ida ao vilarejo, era a exposição pública de sua coragem. Colt não fez pressa. Um golpe de chapéu, o cavalo que relinchou e juntos saíram por um caminho que já começava a ficar conhecido como casa para ambos. Perto da trilha, Colt teve um pensamento que lhe pegou pela gola. A justiça, pensou ele, deveria ser algo que devolvesse o equilíbrio, não um braço que retirasse liberdade para dar outra forma de prisão. Ele carregava isso como um peso bom. Ao longe, os contornos do vilarejo desenhavam-se contra o horizonte. Havia murmúrios nas janelas, olhos que se curvou na direção deles, vozes que passaram a correr como se a notícia andasse por diante. Isabela apertou a rédea como quem prende sua própria coragem e juntos seguiram para onde as palavras do xerife poderiam finalmente criar estradas firmes para a proteção que buscavam. Chegaram à pequena sede do xerife quando o sol já inclinava o peito para o oeste e o vilarejo parecia uma sequência de sombras cumprindo seus deveres. A porta da delegacia rangeu com um som que lembrava velhas promessas sendo reabertas. Sheriff Cyrus Blevins estava lá, encolhido atrás da mesa como se a madeira mesma lhe desse forma. Conhecia as pessoas daquele pedaço de chão e as faltas que a lei às vezes não cobria. Levantou-se ao ver Colt e Isabela pela soleira, e a expressão que lhe cruzou o rosto foi mais de quem ouve uma história que ainda vai precisar se provar do que de surpreso. Colt não falou demais. Entregou o relato dos acontecimentos com a economia de um homem que não quer transformar dor alheia em espetáculo. Explicou o que vira no arroio, as marcas, o riso dos que passaram, o retorno dos que vieram invadir a propriedade. O xerife anotou cada palavra, não como quem coleciona boatos, mas como quem arquiva evidências. Isabela falou depois, com uma voz que tremia apenas no início e que encontrou firmeza enquanto lembrava. Não entrou em detalhes que a envergonhassem. Contou o essencial, o roubo, a humilhação, o medo que ficou. Sua fala não pedia vingança, pedia que a lei se pusesse entre ela e aqueles que insistiam em empurrá-la para fora. Cyrus fez perguntas diretas, calmas. Onde? Quando? Quem eram os homens? Havia testemunhas? Isabela indicou rostos do vilarejo. Apontou Wade Bonner entre os nomes por razões de memória, não de ódio. O xerife respirou fundo. Sabia que naquela terra, a voz do poder podia ser uma palavra a mais ou uma arma. Ponderou sobre o melhor passo. Era preciso documentar, notificar e, sobretudo, deixar registro de que aquilo não poderia ficar impune. Vou convocar os nomes, disse Cyrus. E havia ali a seriedade de um homem que entende que autoridade sem ação vira apenas ruído.
Fez o que um delegado faz em lugares onde a justiça precisa de passos firmes. Registrou a queixa, pediu que Isabela descrevesse o que queria como desfecho, não para impor, mas para respeitar. Ela deixou claro que não buscava nada que a colocasse em risco. Queria proteção, queria que os homens fossem afastados, queria que a humilhação deixasse de ecoar nas ruas. Cyrus prometeu que tentaria garantir isso da maneira que a lei permitia e que faria a notificação aos envolvidos. Não prometeu milagres, prometeu procedimento. A notícia correu pela rua em murmúrios mais velozes do que o cavalo podia seguir. Wade soube cedo, claro, porque homens como ele se alimentam de palavra e de ocasião. E foi com essa boca cheia de sorrisos falsos que Wade surgiu, acompanhado por 2 ou 3 que se achavam maiores do que eram. Veio ensaiando surpresa e indignação, o tipo de teatralidade que serve para despistar. "O que é isso, sheriff?" Ouvi dizer que alguém está inventando histórias. O riso nas palavras soava calibrado. Cyrus manteve a calma e, com a leveza de quem tem a lei ao seu lado, explicou que havia uma queixa formal e que ele precisava ouvir a versão de todos. Wade tentou negar com a insolência habitual. Jurou que nada havia acontecido, que era conversa fiada, que a mulher tinha exagerado. Os outros apoiaram com violência de boca. Cyrus olhou de um para outro, mediu o peso das palavras e deixou explícito que se o comportamento continuasse, haveria consequências previstas. Advertência, multa, até prisão se necessário. Não era um gesto para enfeitar coragem. Era um aviso que precisava de firmeza. Wade soltou um riso amarelo e saiu, a impressão de que a lei lhe era incômoda, mas por ora, suportável. Colt voltou com Isabela cabisbaixo, não por desalento, mas por saber que a proteção legal costuma caminhar lenta. Isabela estava mais cansada daquela exposição do que preocupada com o processo. Para ela, o que importava era que a comunidade soubesse que ela não era mais alvo fácil, que sua decisão de permanecer tinha respaldo, mesmo que imperfeito. Cyrus deu-lhes instruções práticas, reforço de vigilância, contato imediato se qualquer coisa ocorresse e uma promessa de comparecer na próxima manhã para ouvir mais depoimentos caso aparecessem testemunhas. Os dias que vieram foram de alerta contido. Meninos lançavam olhares pela janela da cantina. Homens que antes gargalhavam começaram a medir o tom das suas vozes. Wade não pôde simplesmente apagar o ruído que havia despertado, mas havia também algo outra vez em jogo. Numa comunidade que se conhece, a lei funciona melhor quando há pessoas dispostas a falar. Alguns se calaram, outros, com relação a Wade, começaram a desconfiar de que ele era menos dono de coragem do que fazia parecer. Mesmo assim, a tensão não foi embora como fumaça. Wade e os comparsas trabalharam no limite da provocação, mandando recados, rondando mais perto do rancho em dias de mercado, na esperança de que o velho rancor germinasse em medo. Colt respondeu como sempre, com preparação. Ajustou cercas, reforçou a tranca, deixou sinais visíveis de vigilância que, sem precisar ferir ninguém, poderiam dizer que ali havia risco real para quem quisesse provocar. Não era postura de violência, era de prevenção. Uma noite, entretanto, os limites foram além do que o xerife antecipara. Um grupo de cavalos apareceu no breu, movendo-se com vontade de testar. Não era um patrulhar de homens que tinham negócio. Era uma marcha para provocar. Colt ouviu os cascos, sentiu a adrenalina como um frio descendo pela espinha. Havia algo de familiar e de péssimo naquele corte de luz. Ele acordou Isabela sem pressa, com calma que vinha do costume de tempos em que a paciência era arma. Ela veio à porta e olhou para a sombra que se delineava fora do alcance da lamparina. Wade veio à frente, com a insolência mais rala do que antes, e alguém gritou que aquilo podia ser só brincadeira. Colt não fez menção de surpresa. A mão dele esteve firme no cabo do rifle, não para matar, mas para deixar claro que a porta tinha limite. Há homens que confundem silêncio com fraqueza. Há respostas que lembram que a lei e o respeito têm nomes. Colt chamou o xerife pelo que ele era, não só uma autoridade, mas um elemento de paz possível. Fez menção de que Cyrus havia sido informado, e foi com surpresa silenciosa que Wade percebeu que havia um guarda, não apenas um homem. A chegada do xerife no escuro foi simples, sem pompa, passos firmes, voz que não precisava elevar-se para ser ouvida. Convidou os homens a se afastarem, informou que se insistissem em perturbar a ordem haveria detenção. As palavras não foram vazias.
Wade recuou um pouco, com a promessa de que voltariam. Ameaças são muitas vezes promessas disfarçadas. A noite acabou com um silêncio tenso e a porta trancada como símbolo de que não seria aquela a vitória deles. O xerife, entretanto, tinha limites. Em povos pequenos, a aplicação da lei precisa do suporte comunitário para ser efetiva. Ele fez o que pôde, conduziu os homens a serem advertidos, marcou um registro, acostou um aviso em tom que devia ser entendido. Mas sabia que a presença do povo e de testemunhas seria o que, a longo prazo, manteria a paz. Por isso, também conversou com Frank Cotter, Amos Toucher e Hank Dobbs, homens da praça que, por seus próprios motivos, mantinham certa influência entre os que iam às tavernas e às corridas de cavalo. Pedira-lhes, com a seriedade de quem sabe articular o que é público, que observassem, que, se necessário, fizessem o que a lei pedia: falar, testemunhar, não permitir o retorno do clima hostil. Alguns aceitaram, mais por senso de ordem do que por solidariedade declarada, e começaram a vigiar discretamente. Outros ficaram de fora. A mudança não foi mágica, porém o risco diminuiu quando o vilarejo percebeu que havia consequências reais. Com o passar das semanas, o que se estabeleceu foi um novo tipo de rotina: vigilância legal e vigilância dos olhos uns sobre os outros. Isabela sentiu a tensão baixar, como quem retira uma das muitas camadas de roupa que a protegeram do frio por tanto tempo. Voltou a mover-se com mais liberdade. Foi ao mercado buscar farinha e trocou palavras mais longas com quem encontrava. E se apareceu algum cochicho, era agora mais sutil, mais envergonhado de quem sente que o mundo virou testemunha. Nesse tempo de aparente calma, o vínculo entre Colt e Isabela cresceu fora dos momentos de perigo. Em manhãs de trabalho, nas mãos que remendavam vazios, nas conversas sobre coisas práticas. Colt, que sempre ponderara emoções como se fossem ferramentas que precisam de afinação, descobriu que partilhar não diminuía o homem que era, o tornava mais claro. Isabela, por sua vez, foi mostrando camadas, memórias de família. Uma avó que lhe ensinou um bordado, uma viagem breve que marcara sua juventude. Eles passavam horas alinhando cerca, consertando o telhado, ajeitando a horta que crescia a partir de suas sementes plantadas. Havia rituais pequenos que transformaram o espaço. Um pano estendido no varal, a lamparina que ficava sempre limpa, canecas que se alinhavam como se fossem compromissos a cumprir. E assim, foram costurando uma vida que, embora marcada pelo que havia acontecido, não se limitava a ele. As palavras entre eles cresceram com cautela. Elogios que não pegavam dívida, pedidos de cuidado que não obrigavam. Houve um dia, simples, mas revelador, em que Isabela entrou na cozinha com um pote de geleia que havia feito. Entregou a Colt um pedaço de pão com um pouco, e ele provou com a honestidade de um homem que entende o valor de sabores caseiros. Ficou boa, disse. Ela sorriu de meio lado, e foi um sorriso que valia mais que muitas declarações. O laço foi além do cotidiano quando, numa tarde mais quente, Isabela sentou-se próxima a Colt no terraço e, sem que as palavras precisassem sair, encostou a mão na dele. Não foi um gesto meloso, foi um teste de presença e de reciprocidade. Colt fechou a mão em torno da dela, sentindo as linhas da palma, as pequenas cicatrizes, e nada disse que pudesse negar. A relação entre os dois avançava com o respeito contínuo à agência dela. Cada passo dado era consentido, cada aproximação decidida por ambos. Mas a paz nunca é algo que se planta sem cuidar. Wade, sentindo a perda de terreno, tentou recuperar seu espaço com gestos mais visíveis. Gritos ao longe, cavalhadas que passavam perto do rancho, provocações que eram menos sobre ela e mais sobre seu orgulho ferido. Uma tarde, o grupo apareceu de novo, com palavras que procuravam ferir, falando alto, humilhando em público. Colt chegou à praça do vilarejo, não para causar briga, mas para interromper a humilhação. Fez o que podia, pediu respeito, pediu que as coisas cessassem, foi recebido com risos. Isabela, porém, foi ao encontro e, com voz firme, disse em frente a todos que ela permaneceria, que não iria se deixar arrancar do que havia escolhido. Quando Wade avançou com insultos, Colt respondeu com palavras fortes que deixaram claro que o comportamento não seria tolerado.
O xerife, que estava próximo, interveio, mas Wade insistiu em empurrar a discussão para além das frases. A briga quase veio, mas a presença de cidadãos que já haviam ouvido a acusação formal freou o que poderia ter sido pior. Wade, envergonhado, saiu. Foi um golpe simbólico. A comunidade, ao menos em parte, começava a escolher seu lado. Não havia festa, apenas a sensação de que limites haviam sido mais firmes. Aconteceu então o que todos temiam, e parte dos que cuidam da ordem esperavam. Wade veio para o rancho em uma manhã de neblina, com intenção de instigar confronto. Talvez a ideia dele fosse levar a humilhação pública a um nível que tornasse Isabela invisível. Talvez fosse apenas medo de perder o domínio. De qualquer forma, o resultado foi um encontro que testou não só a força de Colt, mas a coragem da própria Isabela. Colt montou a cerca com firmeza e, ao perceber as figuras no limite da propriedade, ficou entre a casa e a porta, olhando-as como se pudesse medir o que vinha. Os homens faziam algazarra. Wade vinha na frente com o mesmo sorriso falso. Ele tentou provocar a todo custo, mas o que encontrou foi Isabela caminhando até a linha que separava a terra dela e a deles. Não sentiu medo. Sentiu antes a resistência de quem já escolhera seu lugar. Vocês têm que ir embora, disse ela, alta o suficiente para que suas palavras chegassem até os ouvidos do vilarejo. Não foi uma súplica, foi uma ordem de quem decidiu seu próprio destino. Wade respondeu com insultos, e alguém tentou avançar. Colt, por sua vez, não moveu primeiro a arma, mas a mão dele fechou-se ao cabo, e sua presença foi novamente um obstáculo real. Houve um momento, alisado pela tensão, em que parecia que tudo poderia escalar para a violência física, mas a chegada do xerife, chamada previamente por Colt, foi o divisor. Cyrus não veio sozinho. Trouxe consigo 2 auxiliares, homens que sabiam que uma detenção, quando necessária, cortava o mal pela raiz. Ele falou algo curto a Wade, que provocações e invasões teriam consequências legais. Desta vez, Wade tinha menos discurso. Suas ameaças careciam de testemunhas favoráveis. Alguns do vilarejo se aproximaram, e alguns olhos antes descrentes agora verificavam a realidade, que a lei poderia ser aplicada de forma a proteger, não a punir sem motivo. Wade foi detido por desacato e por perturbação da ordem. Não foi espetáculo. O objetivo do xerife era claro: impor limite, lembrando que até o homem mais insolente precisa prestar contas. A prisão não apagou o que já fora feito, mas enviou a mensagem de que a comunidade não podia tratar humilhação como passatempo. Alguns murmuraram que era exagero. Outros, aliviados, viram ali um reequilíbrio. Isabela observou tudo com expressão dura e serena. Não caiu em vitórias fáceis. Sabia que a justiça feita assim não apagaria as cicatrizes, mas poderia impedir que novas fossem produzidas. Quando Wade foi levado, a sombra que o grupo lançava diminuiu. Não se tratava de delírio de poder, nem de revanche. Tratava-se de cuidado. Colt e Isabela, então, conseguiram marcar oficialmente a posição. Ela ficaria no rancho, com proteção legal. O xerife deixou claro que haveria acompanhamento, que se os homens persistissem em assediar, haveria consequências mais duras. Prometeu também procurar testemunhas e sancionar vias legais sempre que necessário. A decisão pública de Isabela em permanecer teve efeitos que foram além do momento. Hormônios de poder entre os homens diminuíram. A autoestima de quem a observava variou. Alguns vizinhos, não por solidariedade direta, mas por senso de ordem, passaram a tratar Isabela com menos desdém. Não foi completo. Olhares e cochichos ainda vinham. Talvez por costume, talvez por malícia. Mas houve uma mudança. Agora havia mais gente que se sentia envergonhada de fazer parte da humilhação. A lei, quando funcionava, mexia com o tecido social de maneira sutil e profunda. Com a urgência do perigo diminuindo, vida e rotina puderam novamente ser espaço para o cuidado que constrói. Isabela e Colt passaram a sonhar pequenos planos. O celeiro que precisava de telhas novas, o pedaço de terra que receberia mais sementes, a cerca que poderia ser pintada no fim de semana. Havia também tratos mais íntimos. Colt ensinava Isabela a regularar a pressão da sela e ela, por sua vez, ensinava-lhe um ponto de costura que refinava remendos.
O afeto entre os dois crescia, não por ocuparem um vazio, mas por constituírem dois espaços que se encontravam. Um momento que ficou marcado para ambos foi a reconstrução do jardim perto da casa. Eles cavaram juntas valetas, trouxeram terra, enterraram sementes que Isabela havia guardado desde a primeira vez que esteve no vilarejo. Plantar virou um ritual de fé mansa. Depositar a semente, cobri-la com cuidado, regar com um olhar de promessa. Naquele terreno, o ato de semear era também o gesto de investir no futuro, o mais frágil e o mais poderoso. As semanas passaram com um ritmo de pequenas conquistas. As visitas ao vilarejo tornaram-se menos carregadas. Isabela passou a frequentar a feira, trocar palavras mais longas com a moça que vendia compotas. E um dia, aceitou um convite simples para uma conversa de paz no pátio da igreja local. Colt observava isso com algo que se parecia com orgulho, mas sem orgulho possessivo. Algo que se parecia com alívio pela autonomia dela. Na intimidade da casa, a relação expandiu-se em gestos concretos. Deitar à mesma hora para partilhar o calor do cobertor, preparar juntos o jantar, contar memórias sem transformar nenhuma em dívida. Isabela aprendeu a ler as linhas do rosto de Colt. Os silêncios dele já não eram sempre distância, mas frequentemente convite a confidências. Ele, por seu lado, começou a admitir pequenas fragilidades sem medo. A saudade de amigos que perdiam-se no tempo, o medo de repetir erros, a esperança de que uma vida sem combate pudesse ser ensinada. Chegou a tarde em que a presença de ambos no mesmo espaço deixou de ser condescendência e virou escolha clara. Sentaram-se ao portão, as mãos tocando-se sem pressa. O pôr do sol dava à pele de ambos um tom dourado, como se a terra abençoasse. Olharam-se sem pressa. Colt falou então com a clareza que a ocasião pedia. Não disse, sou seu, nem palavras que trancassem. Disse que para ele, a ideia de partilhar o lugar era uma honra, não um direito. Isabela sorriu, e a resposta dela foi tão simples quanto decisiva. Ela escolhera ficar ali porque podia escolher. O beijo que seguiria foi lento e cuidadoso, não uma consumação repentina de paixão, mas a confirmação de que havia ternura e desejo. Sim, porém, assentados na escolha mútua. Foi delicado, apertado de respeito. E quando se separaram, o ar parecia mais leve, como se uma janela tivesse sido aberta numa sala antes abafada. Os meses seguintes foram de cultivo literal e metafórico. No começo da primavera, as sementes germinaram. Brotos miúdos abriram da terra que haviam arado juntos. A visão deles voltava como promessa a cada amanhecer. O rancho ganhou um cheiro de novo, de comida em espalha, de feno limpo, de tecido lavado ao sol. A comunidade, vendo a transformação, passou a reconhecer não só a presença deles, mas a decisão dela como exemplo de que ninguém deveria ser empurrado para fora por covardia alheia. Houve ainda conversas com o xerife, visitantes que pediam para falar, e dias de lembrança que abriam brechas emocionais. Isabela, por vezes, afundava-se em silêncio, lembranças que não se apagavam. Colt aprendeu a ficar ali nesses silêncios, sem forçar cura, apenas ser presença. Ele entendeu que proteger não significava apagar a dor, significava estar disposto a caminhar com ela, a reconhecer suas batidas. Isso, para Isabela, fazia toda a diferença. Havia consentimento e companhia, não possessão. Com o tempo, Wade e seus comparsas tornaram-se menos figura de ameaça e mais lenda de mau juízo no vilarejo. Alguns tentaram refazer reputação. Não foi possível sem um trabalho sério. O nome de Wade perdeu o peso que tinha. Não houve heroísmo exagerado, nem revanche humana. A lei fez o que podia e a comunidade, aos poucos, escolheu a dignidade. Colt e Isabela, por sua vez, continuaram a construir um lar que não era perfeito, mas era deles. O último ato relevante antes do fecho foi simples. Uma pequena festa no rancho, com vizinhos que compareceram não por obrigação, mas por reconhecimento. Trouxeram pães, ervas, canções que falavam do terreiro. Houve risos e conversas, e a sensação de que, apesar de tudo, a vida podia ser celebrada. Isabela observou tudo com a calma de quem recupera partes de si. Colt, ao seu lado, sabia que o que havia construído era fruto de esforço real. E que aquele lar não se formara por posse, mas pela escolha repetida de ficar. Ao final daquele dia,
Quando o sol já pendia no encosto do mundo, ambos saíram para o campo onde haviam plantado as primeiras sementes. A terra cheirava a promessa. Com as mãos sujas de terra e os pés cansados do trabalho, cavaram uma pequena cova para assinalar o primeiro broto que despontara. Enterraram ali uma pequena pedra que serviu como marco simbólico, não para dizer que tudo estava resolvido, mas para lembrar que o cuidado contínuo faz a diferença. Sentaram-se depois um ao lado do outro, o ar morno envolvendo-os. Isabela encostou a cabeça no ombro de Colt, e ele, sem grandes palavras, deixou que o braço a envolvesse. O que havia entre eles era concreto: alimentação para o corpo, respeito para a alma, a lei a atuar como proteção e a comunidade aprendendo, pouco a pouco, a corresponder às regras do convívio. O rancho continuaria a viver dias de trabalho e noites de vigilância tranquila. Haveria outras tensões, talvez, porque o mundo é feito também de testes. Mas o que ficou perceptível e que nenhum dos dois queria dissipar era a sensação de pertença construída por escolha e defendida por direito. O futuro, semente que ainda germinaria em muitas estações, abriria-se diante deles com promessas medrosas e firmes. Eles sabiam que o mais importante não era o que o passado lhes tirara, mas o que decidiam plantar dali em diante. E assim, com o sol se despedindo e as mãos sujas de terra entrelaçadas, Colt e Isabela ficaram olhando o campo, confiando que as raízes do que plantaram dariam seus frutos. A casa atrás deles, com a chaminé soltando um fio de fumaça, parecia mais que abrigo. Era a prova de que alguém escolhera ficar e que a escolha fora respeitada. O mundo lá fora poderia ser duro, mas ali, pelo menos por hora, havia segurança, justiça em andamento e a promessa de dias onde os risos voltariam a ter o som limpo de quem não carrega mais humilhação como fardo. Se essa história tocou você, deixe um comentário dizendo de onde está nos assistindo e siga o canal.